assembleia que se reuniu todas as tardes em Cafarnaum, que o Cristo estava em Cafarnaum. Ele reuniu aquela assembleia, mas num dado momento da fala, ele queria atingir um coração em específico. E aí ele foi muito sutil, muito delicado. Porque nesse versículo, Jesus usa um verbo, que é o verbo ouvir. Todo aquele que me ouve. E ouvir em hebraico é shema. Shema. E tem um único nome na cultura hebraica que deriva de Shema, que vem de Shema. É o nome Shimon. Shimon vem de Shema. O Shimon é o ouvidor. Este nome, Shimon, transliterado em caracteres latinos, a pronúncia fica Simão. Olha a sutileza do mestre. No mesmo versículo ele fala: aquele que me ouve é como quem edificou a casa sobre a rocha. Em hebraico, Kéfas. Em grego, Petros. Com quem Jesus está falando? Para bom entendedor. Para a gente ainda, nós temos que fazer um exercíciozinho, né, interpretativo, mas para ele ficou muito claro. Porque Jesus disse: aquele que me chamar é como o homem que constrói sua casa sobre Kéfas. É comigo. O Simão Pedro, vamos lá, deve ser de patrocínio. Né? É comigo mesmo. Está falando comigo. E ali Jesus já começou a dar dicas sobre como seria o processo de escolha de Pedro. Porque a escolha, ela não dura um momento, ela dura às vezes anos. A escolha, que fala o versículo, é o processo de separação. E esse processo de separação é como extirpar um órgão do corpo. É um processo cirúrgico. Porque nós nos agarramos ao mundo como um povo se agarra numa rocha. Entenderam? Depois o processo de separação é complicado. Jesus levou 3 anos para separar Pedro do mundo, para escolhê-lo. E tem uma passagem do mesmo Evangelho, o Evangelho de Mateus, tem uma passagem que mostra direitinho como é que se deu esse processo de separação. Que é quando Pedro caminhava sobre as águas junto com o mestre. E agora nós vamos fazer o chamado estudo minucioso do Evangelho, né? O pessoal gosta muito, que é o miudinho. Nós vamos fazer um miudinho rápido aqui, bem rápido. Que diz assim, capítulo 14, versículo 25 do Evangelho de Mateus. Na 4ª vigília da noite, dirigiu-se eles caminhando sobre o mar. Miudinho, gente, é quando você não desperdiça nada do versículo. Na 4ª vigília, eles revezavam a pescaria em turnos, ao longo da madrugada, porque 6 horas da manhã tinha que vender o peixe na praia. E aí, na 4ª vigília da noite, quem aparece? Cristo. Claro que é na noite. Quando é que a luz se faz mais necessária? Na escuridão. E nós vivemos no meio de uma madrugada moral. Vivemos em tempo de escuridão. Daí a necessidade maior de Jesus nas nossas vidas. E ele vem caminhando sobre as águas. E aí não sei quem é mais inteligente, quem criou a situação, é claro que ele, né? Mas só por um recurso de retórica. Ou quem compôs, quem percebeu o recado e compôs o texto. Porque esse versículozinho é uma alusão ao primeiro versículo de Gênesis, no Velho Testamento. E no princípio Deus criou o céu e a terra. E havia trevas no abismo. E o Espírito de Deus caminhava, algumas traduções, pairava, sobrevoava as águas. O Espírito de Deus, o sopro de Deus, a presença de Deus. Jesus caminhou nas águas, não foi para fazer gracinha,
sabe? Circo de Solé. Não foi para, olha que legal, caminha nas árvores. Ele não se vira nos 30. Cara que caminha nas árvores. É isso que Jesus queria. Ele queria fazer uma alusão pedagógica, didática a Gênesis. Olha, eu estou caminhando sobre as águas. Quem que eu sou? A presença de Deus. O Espírito de Deus. Agora, o ponto central dessa conexão com Gênesis é o que Deus fez depois que caminhou nas águas, lá em Gênesis. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: Vaiomer Elohim Yerhi ora. Vai Yerhi ora. Que haja luz. E a luz se fez. E Deus viu que a luz era boa. Jesus, a presença de Deus, caminhando sobre as águas do mar de Genezaré. Ele estava ali para falar o quê? Que haja luz. Claro, era a quarta vigília da noite. Quando a presença de Deus se manifesta ao nosso redor, no meio de um tempo de escuridão, é para trazer luz. É para trazer luz. Agora, a presença de Deus pode ser uma música do Emerge. A presença de Deus pode ser um romance do Chico Xavier. Mas a presença de Deus pode ser um desemprego. Pode ser um câncer. Pode ser uma separação de pais. Porque quando Jesus aparece, já no versículo 26, olha o que acontece. Os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, ficaram perturbados. E diziam: é um fantasma. E gritaram de medo. Convivendo com Jesus há 2 anos, viu ele curar leproso, curar paralítico, curar cego, multiplicar pães, transformar água em vinho. Alguém caminha sobre as águas, quem será? Não é? Ah, já sei, um fantasma veio aqui para derrubar o barco. É a gente. O Cristo opera milagres nas nossas vidas o tempo inteiro. Aí quando aparece uma situação desafiadora, quem será? Só pode ser as trevas. As trevas levam a culpa de tudo. Né? Se desse microfonia nesse momento, na minha palestra, a culpa é dos obsessores que querem acabar com a palestra. Não é do Julinho que armou o som. Não é. Quem é o obsessor? Dos bons. Dos bons, né? Profissional. Então, gente, todos nós estamos sempre esperando Cristo, mas quando Ele se manifesta, pairando sobre as águas, a presença de Deus para trazer luz, a gente nunca acredita que é Ele. Porque até um processo de percepção espiritual é instrumento na mão de Jesus. Quantos e quantos tarefeiros do Triângulo Mineiro se tornaram grandes tarefeiros depois que foram parar dentro de um sanatório? Dona Maria Modesto Cravo. Não foi? Vários. Júlio Dário. Vários grandes tarefeiros começaram, né? Comendo sabão. Brincadeiras à parte, gente. Até as sombras, até o mal é ferramenta na mão de Deus para talhar os corações. Mas eles ficaram com medo, né? Aí Jesus tranquilizou a turma. Versículo 27. Jesus disse: calma, meus filhos, a água já vai voltar. Demorar para entender a piada, hein? Versículo 27. Mas prontamente Jesus lhes disse: animai-vos, sou eu, não temais. Porque a missão do Cristo nas nossas vidas é o ânimo. Do latim, anima, alma, vida. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Por isso, quando um companheiro usa o evangelho para desanimar o outro, para jogar o outro no chão, para apontar defeito, criticar, humilhar, ele não fala em nome de Jesus. Ainda que use as palavras de Jesus. Não fale em nome do Cristo. Porque o Cristo eleva, reergue,
constrói sempre. Animai-vos. Animai-vos. E no versículo 28, em resposta, quem respondeu? Adivinha. Aquele que chamar, aquele que ouviu, aquele que queria ser rocha, vontade firme, vigor espiritual sobre todas as casas. Em resposta, Pedro disse: Senhor, se és tu, ordena-me ir até ti sobre as águas. O que é o barco aqui? Nós estamos desencarnados. Uma colônia onde todo mundo usa branco. Até o Alexandre, na Bela Viagem, não quis ir para lá. Música celeste tocando o tempo inteiro. Tim Vanessa lá é funk carioca. Música atrasada. Aguinha fluídica, frutinho, suculento. Todo mundo se abraça e sorri. Nós estamos no barco. A segurança, o conforto do barco. Mas chega uma hora que a gente precisa sair do barco para caminhar sobre as águas. Nós precisamos reencarnar. Reencarnar é sair do barco para andar sobre as águas. Nós estamos aqui no EMEG, todo mundo é gente boa. Qualquer piada que eu contar aqui, vocês vão rir. É impressionante. O lanchinho é gostoso, a música é agradável. Todo mundo aqui está seguro, equilibrado, centrado, confortável. Mas depois do almoço, moçada, é hora de sair do barco. Todos naquela embarcação do Lago de Genezaré teriam saído do barco. Mas só um quis voluntariamente, espontaneamente. E por isso que ele era o grande líder, só ele disse: eu sei que eu sou fraco, limitado e que caminhar sobre as águas para mim é impossível. Mas com uma ordem sua, eu vou. E o Cristo não está dentro do colégio polivalente. Não. O Cristo está lá fora. Simão Pedro será aqui aquele que disser: Senhor, está bom demais aqui no EMEG, mas se o Senhor disser que é para eu sair para enfrentar o mundo, eu vou. É para caminhar sobre as águas? Eu vou. Aí o Cristo é que nem a gente, né? Você está louco, rapaz, você vai beber água, vai tomar um caldo danado, fica aí quietinho. Foi isso que Jesus falou? Foi? Porém, não, versículo 29. E ele disse: vem, meu filho, vem. Descendo do barco, saindo da zona de conforto, porque até uma inibição física é zona de conforto. Aquele espírito que tem um potencial para ira, para cólera, para violência, reencarna num corpo todo atrofiado. Ele não consegue mais nem gritar porque é mudo. Não consegue nem olhar com ódio porque é cego. Ele está dentro do barco. Mas vai chegar um momento que a espiritualidade vai dizer: agora, meu amiguinho, você vai reencarnar num corpo saudável, forte, e vai ter que controlar sua ira com esse corpo. Vai caminhar sobre as águas. Não é? Mas o Cristo disse: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e dirigiu-se a Jesus. Aqui está o segredo do porquê ele caminhou sobre as águas. Porque ele estava de olhos fixos, atenção voltada, concentração integral no Cristo. E quando o nosso pensamento está alicerçado sobre a verdade do Cristo, a gente faz milagre. Caminha sobre as águas. A gente pode qualquer coisa. Nada nos será impossível. Se caminharmos em direção a Jesus. Só. Versículo 30. Porém, depois de ter visto o vento forte, teve medo e, começando a afundar, gritou dizendo: Senhor,
salva-me. Vento em hebraico é ruach, e pode significar vento ou espírito. Um vento forte, um vento bravo, um vento hostil, um vento que vem para derrubar, é uma alusão poética, simbólica, a espíritos hostis, agressivos, sofredores. E no convívio com o mundo, esses ventos vão soprar. Esses espíritos vão se manifestar na nossa vida para nos derrubar. E aí eles vão agir em cima daquilo que é a mãe e o pai de todos os vícios, de todas as quedas. O medo. Porque Simão Pedro, quando sentiu o toque do vento forte, ele passou a sofrer sob o peso do medo. Por isso que ele começou a afundar. A promiscuidade é o medo de ficar sozinho. A pessoa começa um relacionamento, não dá certo, não quer ficar sozinho, começa outro. Não dá certo, não quer ficar sozinho, começa outro. Quando vê, se torna promíscuo. Não para com ninguém. Ou o medo de se relacionar. Começa a me relacionar, vem o primeiro desafio. Não, vou para outro, com outro vai dar certo. O medo de conviver com gente difícil. Como todo mundo é difícil, vai ficar testando. E vai se tornar promíscuo. A ambição é o medo de faltar. Você tem tanto medo de ficar sem, de conviver com a escassez, que você começa a juntar. Carro, casa, dinheiro. Medo de faltar. A cólera é o medo de perder a briga. Você começa a argumentar, começa bem a palavra. Quando você vê que vai perder, você sente medo. Aí você afunda. Aí você grita, bate porta, chuta o cachorro. Sempre o medo. Medo. Porque o vento forte vem. Esse vento forte pode ser a hostilidade do mundo ou pode ser a sedução do mundo. E se o meu olhar se desvia do Cristo e a atenção recai sobre o vento, aí eu perdi a razão que me mantinha de pé sobre as águas. Aí eu afundo. Então o segredo é manter os olhos fixos em Jesus. Meu problema é a sexualidade? Veio o convite ao equívoco moral, à sexualidade desorientada? Olhos fixos em Jesus. Se aquilo passar a ter mais importância para mim, e eu dar mais atenção para aquele vento forte, do que para Jesus, afundo. O meu problema é a gula. Sou um glutão, como muito, bebo muito. Olhos fixos em Jesus. O convite vai vir. Os ventos sopram em qualquer mar. Mas caminharei sobre as águas, com a atenção voltada para Cristo. Imediatamente estendendo a mão, Jesus segurou a ele e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Primeiro, Pedro era um sujeito muito especial, porque qualquer um de nós caminhando sobre as águas, na hora que começasse a beber água, ia dizer: traíra. Eu falei que ia, mandou eu ir, eu fui e me deixou na mão. Jesus, hein? Sujeira, né? Sujeira, Jesus. Pedro não. Eu estou afundando, não é por culpa dele, é porque eu perdi a concentração no Evangelho. Algo passou a ter mais importância para mim que o Cristo. Não é culpa do Cristo. Por isso que quando ele começa a afundar, o que ele grita? Jesus, você me traiu. Não. Senhor, salva-me. Yeshua, Jesus quer dizer salvação. A poesia do Evangelho maravilhosa, né? Salvação, salva. É o seu ofício, não é carpinteiro, é salva-vidas. Salva-me.
Jesus não titubeia, não atrasa. O salvamento é imediato. Imediato. Só que vem junto um sermãozinho. E outra, ele estende a mão. Se eu continuar me debatendo, não vou ser salvo. O que eu tenho que fazer? Os outros 50%, esforço próprio. Não é assim? O Cristo manda mover a pedra para salvar o Lázaro? Fala para os companheiros, movei a pedra. Depois, tira o Lázaro no colo, pega ele no colo e traz ele. É isso que o Cristo fala? Lázaro, vem para fora, sai da escuridão, anda, e o danadinho vem tudo enfaixado, fedendo, né? Vem se arrastando, mas ele sai por conta própria. A coisa que o Cristo fez foi mover a pedra. Ele estende a mão, o resto do processo é esforço nosso. Homem de pouca fé, emuná, pistes, filhos, o pessoal aí tudo conhece para os 7 minutos do Emmanuel. Fidelidade, fé não é acreditar, é ser fiel. Hoje, Pedro, você assumiu um compromisso comigo. Eu parei onde eu estava, te esperando, você saiu do barco com um compromisso de caminhar sobre as águas, de olhos fixos em mim. No primeiro teste, você desviou o olhar, você não foi fiel ao que prometeu. E a pergunta, né? Por que duvidaste? Jesus não está dizendo porque duvidou de mim, porque ele não duvidou de Jesus. Não, porque ele recorre ao Cristo, salva. Jesus está dizendo, por que você duvidou de você? Por que você duvidou que seria capaz de caminhar mais 100 passos com vento forte na carcunda sem afundar? No primeiro ventinho, você falou, não aguento, não dou conta. E afundou. Por que duvidaste? Ao subir no barco, porque tem um momento de repouso, amainou o vento. Livro que eu amo, João Guimarães Rosa. Grande sertão Veredas, grande sertão no singular. Grande deserto. É a vida. Veredas no plural. Buritizar, olho d'água, fontinha de água. Então você pega, sobe um cavalo e cavalga. No meio do deserto. Sol quente, vento forte, tudo árido. De repente, uma vereda. Para, descansa, é pouso. Pouso alegre. Bebe água, refaz. Para quê? Sobe no cavalo, galopar. Outra vereda, é um sertão, mas várias veredas. Um lado, vários barcos. Um ano e 3 emerges. Não é? Pouso. E é nessas horas em que Jesus amaina o vento, acalma o vento, suaviza o ataque. A gente se recompõe e volta a trabalhar. Essa passagem de Pedro caminhando sobre as águas, gente, é uma metáfora muito forte, porque depois ele vai viver uma situação análoga. Jesus, já sofrendo o processo final de perseguição, vai para o horto Getsemane para orar, para entrar em sintonia. Vira para o colégio apostólico e fala, aqui vem. Quem vai sair do barco para caminhar sobre as águas? Pedrão. Pedro. Só que foi mais 2. João e Tiago. 3. Se afastaram da segurança do grupo, estava escondidinho, beijadinho, e foi ficar com Jesus. No momento em que Jesus seria preso. Então estar com Jesus naquele momento era estar fora do barco. Porque era viver aquele momento triste, o mais trágico da história da humanidade. E Pedro foi. Jesus começou a orar. O que Pedro e os outros fizeram? Cansaço é um perigo. Cansaço físico, cansaço mental. Né? A gente dorme mesmo. Dormiu. Perdeu o foco, perdeu a atenção, perdeu a concentração. Aí Jesus, lá no capítulo 26 de Mateus, versículo 40, e o 41 também, vai até os discípulos e os encontra dormindo, desatentos, desconcentrados, distraídos, seduzidos pelo mundo, só gozando a vida,
usufruindo de tudo que o dinheiro, o conforto, a tecnologia dos nossos tempos tem para oferecer. Diz a Pedro: por que a Pedro? Porque é aquele mais fraco para o toque do vento. Jesus já sabia qual dos três que ia afundar. Vai para Pedro. Então, nenhuma hora fostes capaz de vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como assim? O espírito está pronto, lógico, a gente está desencarnado. Lá todo mundo é bom. Todo mundo vai encarnar e faz promessa, eu vou fazer, eu vou acontecer. Mas Kardec, no livro dos Espíritos, separa espírito de alma. A alma é o espírito encarnado. O espírito está pronto. Quando você está no plano espiritual, você prometeu uma série de coisas, Pedro. Mas a carne é fraca. Quando reencarna, nega tudo. E negou. Jesus fez isso 3 vezes. Com Pedro o negócio é sempre 3 vezes. Nega 3 vezes. Pedro, tu me amas 3 vezes. Orar e vigiar 3 vezes. 3 é médio. É médio? 3 é médio. Você está achando que isso é bom, né? Você está achando que é bom. E aí, gente, o que vai acontecer é que ele vai cair. Os guardas chegam e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, olha a sutileza de Mateus, estendendo a mão para segurar na mão de Jesus, estendendo a mão, puxou sua espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, tirou-lhe a orelha. João, que é muito maledicente no evangelho dele, dá nome aos bois. Fala, era Pedro e o cara chamava Malco. João entrega legal. Sacou a espada. O que é o nome da espada? A minha espada é a sexualidade. Aquele que ferir com a sexualidade sofrerá pela sexualidade. É o dinheiro. Aquele que humilhar, fazer sofrer pelo dinheiro, sofrerá um dia pelo dinheiro, pela falta ou pela abundância. Porque a água pode matar de sede ou pode matar afogado. Qual que é a minha espada? Aquela que eu tenho que manter na bainha, guardada, contida. Esse era Pedro. Esse era Simão Pedro. Como qualquer um de nós. Um dos escolhidos que tem agora o desafio de caminhar sobre as águas sem perder a concentração em Jesus. E daqui por diante, já que eu falei de Pedro na primeira hora, nós vamos falar de quem não perdeu o foco, de quem se manteve forte. Nós vamos falar do venerando Basílio do livro Ave Cristo. Psicografia de Chico Xavier, obra de Emmanuel. Não desencarnem sem ler Ave Cristo. Leiam a tempo. E aí, o Basílio, ele foi um dos aprisionados, junto com uma outra coletividade cristã, estudo no século III, um processo de perseguição enorme ao cristianismo nascente. Porque quando as trevas sabem o que uma semente vai virar, eles atacam a semente. Sabe, depois que vira árvore é difícil. Então ataca a semente. E aí tem 2 idosos sábios, que é o Lucano Vestino e o Basílio. E eles foram aprisionados e estão numa sala de tortura. Então eles foram atados a uma coisa chamada cavalete. Eles eram colocados numa prancha de madeira e nas 2 extremidades 2 carretéis enormes, dispositivos, né? Você vai rodando aqui e ele vai esticando corda. Ataram as mãos e a cabeça numa extremidade da corda e os pés na outra. E aí os carretéis esticavam o corpo em sentidos contrários. Esticar, tortura.
E a tortura imposta aos dois, ao Lucano Vestino e ao Basílio, era para que eles dissessem onde aconteciam os encontros, as reuniões dos cristãos. Onde é que acontecia a igreja? Eu entrego geral, né? Terence Pereira. Então, o Emmanuel narra o seguinte: e quando os dois velhos foram ligados pelos braços, cabeça e pés, sobre os grandes potros da flagelação, recomendou que os soldados se mantivessem apostos para a movimentação dos polés. Fazer o negócio girar, esticar a corda, de modo a intensificar-se gradativamente o suplício, caso fosse necessário. Então ia dar uma primeira esticada, ia fazer a pergunta para eles: cadê seus companheiros? Não respondeu? Estica mais um pouco. Cadê seus companheiros? Não respondeu? Estica mais. O que está em jogo aqui, gente, não é dizer onde estão os companheiros, porque se eles dissessem, os companheiros desencarnassem, a vida é imortal. O Espírito procede. O que está em jogo aqui é a fidelidade. É a fidelidade. É mostrar para a força bruta do mundo que existe algo mais forte que ela, que é o amor pelo Evangelho. Lucano olhou para o Basílio, Basílio olhou para o Lucano e falou: não saímos dessa não. Velhinhos, 70 anos, já tinham apanhado já há vários dias, cansados, mas eles não deixavam o cansaço vencê-los, não deixavam o medo derrubá-los. Os dois apóstolos, atormentados, sentiram que o tórax e a cabeça se desligavam, que os braços se separavam do tronco, esticando. Olha só, do lado do nosso corpo, puxando os braços e a cabeça, está a hostilidade. Quem grita com a gente, quem maltrata a gente, o patrão que me humilha, o pai que é agressivo comigo, o namorado, a namorada que é hostil comigo, agressividade. E na outra ponta, a sedução, o convite ao adultério, o convite a fainar o dinheiro público, o convite ao descanso que se torna preguiça. Um de cada lado, me esticando, me esticando, me esticando. Gemeram, semi-asfixiados, mas não se lhes arrefeceu o bom ânimo. Bom ânimo. Gemeram, choraram, porque não é errado chorar, é errado desistir. Gemeram, mas não perderam o bom ânimo. Confessem, repetiu o alto dignatário romano, de espírito conturbado pela cólera. Enfermo. Todavia, porque a revelação tardasse indefinidamente, mandou que as cordas se esticassem mais e mais e mais. Sabe? Tensão, no sentido mesmo da física. Tensão. Tensão. O peito dos supliciados arfava dolorosamente. O peito que sofre de vez em quando, né, gente? Mas dói. Ambos cravaram o olhar no teto, qual se buscassem debalde a contemplação do céu. Pastoso suor escorria-lhes do corpo a estalar-se. Em determinado momento, Basílio desferiu um grito inesquecível: Jesus! Jesus! E o corpo se partiu ao meio. Jesus, salva-me. Salvação, salva-me. E agora eu vou ter um trechinho que diz respeito a cada um de vocês, porque nós vimos aqui o exemplo, o testemunho, a fidelidade do idoso, do veterano. Mas assim que o corpo dos dois
foi deposto no chão, vergado pela força do mundo, o ódio do mundo. O mais moço dos cristãos presentes, Lúcio Aurélio, de rosto imberbe, quase menino, avançou para os cavaletes, empapados de sangue, e enfrentando a estupefação dos algozes, orou em voz alta: Senhor, foram eles nossa orientação na dificuldade, nossa coragem nos dias tristes, nossa luz no meio de sombras. Luz no meio de sombras. O Espírito de Deus caminhando sobre as águas no meio da escuridão, a dizer: haja luz. E a luz se fez. Ó Mestre, permite possamos imitar-lhes o exemplo de virtude e coragem com o mesmo denodo na fé, fidelidade. Isso aqui, gente, é cristão com C maiúsculo. Porque o cristianismo não é um evento. O cristianismo é uma proposta de vida. O cristianismo não é uma música, duas músicas, um grupo de estudo, uma oficina. O cristianismo é a vida sendo vivida segundo os princípios de Jesus, em qualquer época do ano, seja onde for. E o Cristo precisa de escolhidos que corajosamente saiam da zona de conforto, se aventurem pelas águas, de olhos fixos no Evangelho. Por isso que esse livro tão especial, no prefácio, Emmanuel diz assim: por mais se desenfreie a tormenta, os ventos fortes, Cristo pacifica, acalma os ventos. Por mais negreja a sombra, por mais que seja madrugada e escuridão, Cristo ilumina, haja luz. Por mais se desmande a força dos cavaletes, das cordas, Cristo reina, Jesus. A obra do Senhor, porém, roga recursos na conscientização da paz. Precisa de trabalhadores. Pede combustível para a luz e reclama boa vontade na orientação para o bem. Combustível para a luz, ele está fazendo referência à lâmpadazinha do século I, que precisava primeiro de uma oliveira, depois de uma azeitona e depois de um azeite. Os três elementos se sacrificavam pela luz. Primeiro que a oliveira, gente, você não pode arrancar a fruta do pé, não. A gente estava indo para Galileia, aí a gente viu uma plantação de oliveira. A hora eu estava do meu lado, eu falei: olha lá, oliveira, como é que será que apanha isso, né? Uma árvore até grandinha. Aí a guia falou para a gente: olha, oliveira, você não arranca azeitona do pé, não. Sabe como é que você faz a azeitona boa, que é aquela que já está no ponto para virar azeite? Dá uma surra na oliveira, pega varas e fica batendo os galhos, bate na oliveira, aí ela dá azeitona boa, a que está no ponto. Ó, a oliveira tem que apanhar para dar azeitona boa. Aí a coitada da azeitona, o que você faz para extrair o óleo? Esmaga. Você esmaga a azeitona, tira o caroço e aperta a polpa até sair o óleo. E o óleo, você põe fogo nele, queima. A oliveira apanha, a azeitona é esmagada e o azeite queimado. E o resultado do processo, o que é? Luz. Luz. O Espiritismo, que atualmente revive o apostolado redentor do Evangelho em suas tarefas de reconstrução, clama por almas valorosas no sacrifício de si mesmas para estender-se vitorioso. Eu não poderia terminar de outra maneira, senão o estímulo de um espírito que tem sido referência para todos os enéticos.
ele aparece por aqui sempre, na lembrança. Eu estou falando de Paulo de Tarso. E Paulo, na carta aos Romanos, e nenhum outro grupo de cristãos sofreu mais que os cristãos de Roma. Ele mesmo, Paulo, foi martirizado em Roma, porque Roma era o mundo, e o mundo odeia os escolhidos de Cristo. Paulo escreve nessa carta aquilo que eu vou deixar como um estímulo, o ânimo, a força para vocês caminharem sobre as águas, de olhos fixos em Jesus. Por causa do Cristo, somos postos à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente nem o futuro, nem os poderes, nem a altura e nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, gente.